eu desliguei a Wi-Fi para poder entrar. Ana já entrou. Já voltou aqui, Voltamos. conferindo o áudio certinho. Tudo Beleza, certo, vamos tô te ouvindo bem. dar um tempinho aí para o pessoal voltar. Fábio, Dani, um abraço a todos vocês. Túlio Jardim, o Vitor tá aí também, Décio que está acompanhando todos os dias, Cris, Matsuki, positivo, todo mundo aí. Então, como a gente estava falando aqui, né? Sobre a gente, se coloca uma pressão muito grande e depois não consegue jogar bem. Eu queria destacar essa questão da Bruna, sobre jogar intensamente todas as competições. Né? O tênis de mesa tem uma característica, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, assim como o tênis, que são muitas competições ao longo da temporada, né? Independente do nível. Ou seja, você é um jogador regional, tem as competições ali, todas as etapas. A estadual também, nacional, internacional, enfim. Então é jogar sempre todas as competições o seu melhor, procurando desempenhar o seu melhor e aplicando aquilo que você tem treinado. Porque eu vou falar da minha experiência, assim, eu acho que é meio, isso acontece de fato, que é, que às vezes você tem um resultado que você menos espera no momento que você menos espera. O desempenho, o seu melhor desempenho é meio difícil de prever, Uhum. né? Não é que nem no tênis de mesa, não é que nem atletismo, natação, eu estou nadando ali, sei lá, em 10, 15 segundos, então eu já sei que eu vou ficar em primeiro segundo. Tênis de mesa, não, você não prevê resultado. Então, é você jogar todas as competições muito bem, sem se colocar uma pressão por resultados, porque dificilmente eu vi essa pressão ou essa expectativa funcionar de maneira positiva para o desempenho. Né? A gente sabe que tem alguns atletas, né? Com certeza a Bruna conhece, eu conheço também, que é aqueles que você fala, meu, duvido você ganhar essa competição aí. Duvido Uhum. você ganhar as 3 daquele cara lá. Aí o cara começa a jogar como nunca tenha jogado, mas eu acho que são exceções e a gente não consegue colocar isso como regra. Exatamente. Aí eu queria colocar duas perguntas que foram feitas aqui pelo pessoal que está assistindo, e acho que essa aqui você tem bastante propriedade, que enfrenta essa situação muitas vezes. Como um atleta consegue ir readquirindo a sua confiança depois de uma lesão? Essa é uma pergunta importante, porque a primeira coisa que esse atleta precisa, ele precisa ter paciência. Né? Hoje, eu, inclusive, estava atendendo uma atleta que o questionamento dela era o seguinte, era como que eu vou voltar quando essa competição voltar ao normal, né? Então, quando essa competição, quando acabar a quarentena e eu voltar para minha vida. Eu falei, volta para suas experiências e reflete sobre qual experiência ali no seu passado você precisou, você teve esse movimento de voltar, né? E foi justamente esse exercício que ela fez, o que ela percebeu foi que ela conseguiu se readequar. Ela teve uma lesão, voltou e conseguiu se readequar e conseguiu treinar. Então, a primeira coisa é paciência. Paciência e aí viver um dia de cada vez. De repente, coloca metas de curto prazo. Né? Não precisa colocar metas de um ano, alguma coisa desse tipo. Coloca de curto prazo, o que eu quero desenvolver amanhã, o que eu quero desenvolver na próxima semana, e aí vai. Né? E aos pouquinhos vai adquirindo a confiança de novo, porque é um processo. Sim, sim, perfeito. Teve uma outra pergunta também do Minas Pong, tênis de mesa, falou como se preparar para, por exemplo, enfrentar e conseguir, né, ganhar de um atleta que você nunca ganhou, né? Aí eu vou trazer que acho que essa também é uma questão técnica, né? Eu vou falar um pouco do ponto de vista técnico e aí a Bruna vai falar também da posição dela. Né? Como a gente falou, o tênis de mesa é um esporte de confronto, né? Onde você está confrontando
uma outra pessoa, e dentre esses adversários existem os atletas que você, né, que são sempre aquela pedra no sapato que você não consegue ganhar. Então, o que eu recomendaria? Se você tem algum registro, né, sempre entrando naquele ponto também do caderninho, você pode criar um hábito de sempre escrever depois do jogo o que aconteceu no jogo. Então eu perdi por causa disso, ele jogou assim, assim, assim. No próximo jogo, se você jogar da mesma maneira, vai ser meio difícil você ganhar. Então você vai ter que adotar uma nova estratégia para tentar tirar o seu adversário ali do equilíbrio do seu melhor jogo, né? Então é sempre que o resultado não for positivo, você tentar anotar, entender o que aconteceu no jogo, para adotar uma nova estratégia para tentar vencê-lo, né? Então não adianta você jogar sempre da mesma maneira e esperar que isso aconteça. E existem também, eu pensei aqui, os atletas que têm um nível muito mais elevado, né, que a gente. Eu sou mais ou menos, né, tenho 2 anos a mais que o Hugo Calderano, né, o nosso melhor atleta, e a gente, ele era tão bom, né, que jogava na nossa categoria, ele não jogava na dele. Quando eu era juvenil, ele jogava no infantil, e eu lembro que teve uma época que o nível dele já tinha evoluído muito, assim, e para eu conseguir jogar em mais ou menos igualdade, tentar ganhar, eu tinha que adotar uma estratégia muito específica, que era sacar muito curto e muito baixo, para que ele não me atacasse, e eu tentava pressionar ele depois ali, porque eu sabia que se ele atacasse ali, eu não ia ter chance nenhuma. Então, normalmente, quando a diferença técnica de nível é muito grande, você tem que tentar se apegar a uma estratégia muito específica para atacar o ponto fraco daquele adversário, e assim tentar ganhar ou mesmo fazer um jogo melhor do que aqueles que você já fez. Então é sempre anotar e sempre tentando coisas diferentes, pelo menos do ponto de vista técnico, né? Legal pensar assim, e eu acho que também tem algumas coisas que ajudam, que dependendo, claro, quando você fala do Hugo, tem um nível técnico excelente, mas se você, por exemplo, pegar atletas que você não acompanha o tempo todo, você não acompanha na TV, você não sabe como ele tá. Então, acho que a primeira coisa é entrar sem expectativa, porque você não sabe se seu treino está sendo tão eficiente e você melhorou muito que você está no nível ou até superior a esse atleta. E aí, se você se apega a competições passadas, talvez você já entra com uma queda de confiança desnecessária. Então, eu sempre brinco com os atletas. Falo, não existe favorito. Você sabe, você tá treinando com ele, você sabe como ele tá treinando, você sabe o que tá passando na cabeça dele? Você não sabe, então vai sem expectativa. Né? Acho que esse é um jeito legal. E como a gente conversou de entrar bem no jogo, principalmente quando você está jogando com um atleta muito bom, se você entra bem, de repente você até ganha no mental dele, né? Você entra bem, acertando tudo, funcionando, e aí ele se perde. Então seriam duas estratégias: entrar sem expectativa, jogar seu jogo e começar esse jogo muito bem em todas as condições, né? Eu acho que essa questão da expectativa que a Bruna colocou é muito importante. Que muitas vezes você vai entrando respeitando muito o atleta e quando vê, você poderia... Aí você sai do jogo, isso já aconteceu comigo. Você sai do jogo e fala, poxa, mas ele não é tudo isso, eu poderia ter ganho. Exatamente. Não é tudo isso, né? Mas eu lembrei, nesse mesmo campeonato que eu joguei com o Hugo, eu tive até algumas chances ainda de fazer, de pelo menos levar para o quinto set, né? Para o último set, seguindo essa estratégia que eu tive. Eu joguei na competição por nível técnico, eu joguei com, eu acho que era o número 1 ou número 2 do Brasil na época ainda, o Thiago Monteiro. E eu ganhei um jogo e depois fui jogar com ele logo na outra fase. E assim, eu entrei respeitando muito, 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 muito. Ele abriu 2-0. E aí eu fui jogando, fui fazendo meu jogo, mais ou menos sem expectativa, mas ainda assim eu tava bem nervoso. E ele foi errando bola, entendeu? Tipo, e aí eu fiz 2-2, o jogo tava apertado, e eu fiz ele pedir tempo, fiz o Thiago Monteiro pedir tempo para fechar o jogo. E, enfim, eu tive chance de ganhar.
porque se eu tivesse entrado com essa falta de expectativa, né, no desempenho dele, talvez eu poderia ter ganho aquele jogo se eu não tivesse respeitado tanto. Então, acho que isso entra aí muito no que a Bruna falou. E aí a gente vai para uma parte final da nossa conversa, pessoal, que está sendo muito legal, falar um pouquinho sobre quarentena, né, que é o tempo que a gente tem vivido de isolamento social, onde acredito que a maioria de vocês que praticam a modalidade ou que são professores não estão treinando e nem estão dando treino. E a gente resolveu abordar alguns aspectos aqui para tentar falar como é que a gente pode trabalhar do ponto de vista mental esse período. Então, e aí eu queria passar essa bola para a Bruna, né, de como os atletas precisam lidar com essa quarentena de maneira que não os afete psicologicamente, né? A gente sabe que não só os atletas, mas todos estão precisando lidar com isso. Mas os atletas, por exemplo, os nossos, né, lá do CT, que estariam daqui a 3 meses, 4 meses, estariam indo para os Jogos Paralímpicos. E agora os Jogos Paralímpicos foram adiados para o ano que vem. Como trabalhar, né, durante essa quarentena para que quando as atividades se normalizem, eles estejam bem e refocados? Uma coisa que a gente conversou muito com os atletas é que o que está acontecendo com eles nesse momento está acontecendo com o mundo inteiro, né? Então, assim como eles, os adversários não estão treinando. Tudo bem, tem um atleta ou outro que consegue administrar, consegue treinar em casa ou algo do tipo, mas assim, de modo geral, a maioria não está treinando, né? Então, isso é para trazer uma tranquilidade para ele. E aí fazer o que é possível dentro de casa. Então a gente recomenda que tenha uma rotina, né? Então esse atleta ele precisa continuar treinando, fazendo os exercícios para ele evitar, a gente sabe que ele vai perder, mas ele precisa evitar perder tanto, né? Então ter essa rotina de treino, eu sei que o Rafa, o monitor, tem acompanhado os atletas, passado treinos, passado preparo físico, é muito importante para quando voltar com uma motivação enorme. E é ter essa percepção mesmo que esse momento ele vai passar, né? Cada um reage de uma maneira, tem atleta que inclusive está muito bem, tem atleta que não está tão bem, mas ele vai passar. E um atleta, quando ele vai para competições internacionais, quando ele participa de grandes eventos, ele acaba adquirindo uma bagagem ali de habilidades, né? E a própria habilidade de se adequar às situações, geralmente ela é muito positiva. E aí é usar, né? Usar isso, a sua experiência como atleta, como ser humano, usa agora, porque vai te ajudar a recuperar lá na frente. Né, Gui? Que Fala, acabou de Gui. entrar aí. Olha, égua! Égua não é nenhum xingamento, tá, pessoal? É uma expressão que eu aprendi com o Gui, que é lá de Brasília. Então, acho que ficou bem claro, né, que assim como todas as pessoas, os atletas também estão tendo que encarar isso e, enfim, administrar isso da melhor maneira possível vai fazer com que a gente volte ainda mais forte. E aí a Bruna falou sobre os exercícios, né? Então, muitos atletas, acredito que muitos de vocês também estão se exercitando para não voltar, quando forem voltar aos treinos, vocês não, né, todos não estamos tendo perdido muito da nossa forma física, isso é feito, mas eu queria que a Bruna falasse mais pontualmente tipos de exercícios e rotinas que podem ser seguidas na quarentena, principalmente aí visando uma manutenção da saúde mental e enfim, dessa saúde mental e emocional dos atletas durante esse período. Legal. Um ponto importante que o atleta poderia explorar muito seria a visualização, né? Então, de repente, esse atleta escolhe um golpe que ele quer trabalhar, backhand, forehand, saque ou alguma coisa do tipo, e fazer exercícios de visualização. Então, de repente, pega 5 minutos, 10 minutos do dia, vai lá, senta numa posição confortável, começa um exercício de respiração e aí começa a mentalizar e visualizar esse exercício. Porque é isso, você está o atleta não vai esquecer o movimento, né? Isso é importante, tá? Como foi reproduzido inúmeras vezes, esse movimento está guardado ali no cérebro dele. Então, o que ele está fazendo é exercitando esse cérebro
para visualizar e reproduzir esse movimento, né? A pré-programação do movimento. Então, seria importante seguir exercícios de visualização, né? Ter um diário do atleta é legal também. Então, de repente, anotar o que ele está sentindo durante a quarentena, né? O que tem sido bom, o que tem sido ruim. E até mesmo, a gente falou muito de ter uma rotina, de saber o que funciona e o que não funciona, porque a gente está falando da receita do bolo do atleta. Então, também tem a receita do bolo da quarentena, né? Qual que seria a receita do bolo desse atleta na quarentena? Sim, sim. É muito importante e aí eu não sei porque eu não, né, não sou psicólogo, mas pelo menos funcionava muito para mim a questão de você escrever seus sentimentos, como você está sentindo, o que você espera, etc. Ajuda muito no combate da ansiedade, né? Então, em períodos como esse, onde muitas vezes isso vai bater de alguma maneira ou de outra, além de você ter um diário de treinos, você pode manter essa rotina também na quarentena, até para um dia você se lembrar, né? Daquilo que você passou, desse momento tão difícil, te ajude a superar outros momentos também. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Acontece, Mas eu vivo beleza. assim. Tinha lembrado de uma coisa muito legal, mas que eu esqueci, infelizmente. Então, essas foram as minhas perguntas, tá? Vamos só procurar responder essa pergunta aqui do Décio, e aí a gente vai para os finalmente, tá? O Décio aqui perguntou exemplos de ferramentas para trabalhar, para manter calmo, concentrado, competitivo. A melhor coisa que você pode aproveitar muito agora nessa quarentena é meditar. Tranquilizar, aprender a ficar calmo, tranquilo e deixar sua mente livre, assim, o máximo possível. Então, tem muitas lives, muitos treinos, muito vídeo no YouTube. Eu acho que é um bom momento de praticar meditação. E uma outra coisa seria fazer exercício de respiração, né? Então, quando você respira, você coloca oxigênio no seu corpo, você acalma o seu sistema nervoso, né? Que é quando alguém fez a pergunta lá da mão suando, nervosismo. Então, quando você respira, você acalma o seu sistema nervoso. Então, você pode fazer exercício de respiração e meditação. E aí você vai treinando como entrar nesse estado de calma. Entendeu, Décio? Já tem aí a receita do bolo. Eu lembrei o que eu ia falar, que a Bruna estava falando da visualização, da quarentena, que ela falou que, né, os movimentos que um atleta de tênis de mesa, um atleta de qualquer outra modalidade, a técnica, tudo aquilo que ele aprendeu no esporte, ele não vai perder durante esse tempo de quarentena, né? Essas informações seguem armazenadas. Coordenação motora, a famosa frase, quem andou de bicicleta nunca esquece. É porque o andar de bicicleta é uma habilidade motora que envolve coordenação e é algo que está armazenado lá no nosso sistema nervoso central e que a gente não vai perder. O que a gente vai perder, tem um vídeo aqui na página, foi o último vídeo que eu coloquei, que eu estou falando um pouco sobre quarentena e sobre destreinamento no tênis de mesa, então se você quiser pode assistir lá para você saber um pouco melhor. E trabalhar o físico vai ajudar com que a gente volte, além de não ter perdido essa habilidade que a gente não vai perder, mas se a gente ficar mais fraco, menos resistente, menos veloz, vai ser mais difícil essa readaptação aos treinos. Então, por isso que é muito importante, além de cuidado mental, enfim, com todos os exercícios, as estratégias que a Bruna aqui passou, cuidar também do físico, tá? Então, pessoal, acho que a gente estendeu um pouquinho mais, não conseguimos cumprir a promessa de terminar em 1 hora, mas foi por um bom motivo, porque a gente conseguiu esclarecer tudo que a gente tinha se proposto a esclarecer para vocês. Também tivemos perguntas e bastante interação aqui do pessoal. Eu acho que de todas as lives, apesar de não ter sido aquela que teve mais espectadores, assim, foi a que teve... uma das que teve mais constância de quem está assistindo, né? Que a gente vê que às vezes em outras lives, vai para 25, aí do nada vem para 15, que a galera entra, vê e não consegue, e não fica, porque às vezes o tema não foi tão interessante, ou porque tem outras coisas. A gente está às 6 horas agora, também estava tendo live do Tiaguinho, então é meio difícil competir. A concorrência é alta. Mas eu acho que todo mundo que assistiu aqui conseguiu absorver e
E principalmente o conteúdo fica aqui no Stories por 24 horas, então aproveita para mandar para a galera do clube. Eu queria que tivesse mais gente assistindo, porque eu sei a qualidade das informações que foram tratadas aqui, eu sei o quanto isso nos ajuda no meu trabalho, no nosso trabalho lá no CT Paralímpico, o quanto isso surtiu efeito e surte efeito. Então, se você é treinador, atleta que viu, sabe que isso pode ajudar alguém, manda. Manda porque o objetivo é disseminar conhecimento mesmo. Então, você que ainda não segue aqui a página, segue. Siga também a Bruna nas redes sociais. Desculpa, Bruna, não sei se você costuma... Esse Bruna Bardelli Esporte é profissional, né? É isso mesmo, exatamente. É que eu não lembro de ter visto nenhuma... Poxa, mas enfim, curta, siga lá, que com certeza a Bruna é uma profissional, como todos puderam ver aí, uma profissional muito capacitada e você vai poder estar seguindo informações muito legais. Valeu, Bruna, queria te agradecer também, muito obrigado por ter participado aí, que foi muito bacana. Obrigada, eu que agradeço a todos que estavam aí participando, ouvindo, fazendo pergunta. Obrigada por esse momento, né, de compartilhar e pensar e refletir. Show. E aí já em primeira mão, daqui a pouco a gente vai compartilhar também aí nas redes sociais. Amanhã a gente vai ter mais uma live sobre preparação física no tênis de mesa, com um profissional muito qualificado, que é o Írio. Eu não sei falar o sobrenome dele, porque é bem difícil, amanhã ele me ensina. Mas ele é preparador físico da equipe de São Caetano do Sul, que é talvez, muito provavelmente, a equipe mais forte aí de tênis de mesa olímpico do nosso país. Ele trabalha lá há muitos anos. E amanhã ele vai estar aí com a gente para falar sobre preparação física no tênis de mesa. Então, se fosse você, não perderia. Tá? Vai ser mais um momento de muito aprendizado. Então, já fica essa notícia aí de primeira mão, já se programe para estar com a gente amanhã. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Bruna. Então, tchau, gente. Obrigada. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Noite. Até a próxima. Até a próxima.